O tema desta noite, irmãos, levando mais a sério. Não é que a gente não leve a sério, mas vamos levar mais a sério a ceia do Senhor. Precisamos resgatar a importância da ceia do Senhor. Não é um costume, não é um fazer por fazer, é um memorial estabelecido pelo próprio Senhor Jesus e que tem uma importância muito grande na vida do cristão. E nós não podemos abrir mão, né, dessa ordenança que Deus nos deixou. Então, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17, estaremos lendo o texto sagrado, que diz assim. 17 não, é o 23. Aliás, eu preciso começar a partir do versículo de número 17. Hoje o 17, porque a gente vai precisar entrar num assunto aqui. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Querido Deus, amado Pai, estamos lendo a Tua palavra e disponível para ser usado pelo Teu Espírito nesta noite. Assenhora-se de nós, ó Espírito Santo,
e coloque em nossos lábios as palavras que tu queiras que pronunciemos, que seja para edificação nossa e para glorificação do nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, nos ajude, para que possamos levar a efeito esta oportunidade e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Assentai-vos, por favor. Meus irmãos, nós lemos aqui que é levando mais a sério a ceia do Senhor. Paulo esteve em Corinto, quando da inauguração da igreja, mas se afastou, deixou uma igreja próspera, deixou uma igreja funcionando, mas ao passar do tempo, ele vai receber informações de que Coríntios não estava andando na santificação, não estava observando a palavra de Deus tal qual lhes foi ensinada. Esta igreja estava com muita permissividade e entendendo as coisas de uma forma diferente. E Paulo então entende que precisa escrever essa primeira carta a eles. E nesta carta, lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, ele vai se identificar como Paulo, o apóstolo, né, que foi estabelecido por Deus para os gentios. Então, ele vai fazer essa carta com autoridade apostólica. É isso que ele queria que fosse reconhecido, que ele tinha autoridade para fazer aquilo que ele está fazendo. E isso é muito importante você observar. Nós, enquanto fizermos as coisas da igreja, nós temos que ter autoridade ou estarmos sob autoridade, né? Quem mandou fazer? Eu estou fazendo porque alguém mandou. Esse alguém tem autoridade? Então aí você faz. Mas se a pessoa não tem, você está obedecendo quem? Não é? Então é importante termos a autoridade. E eu acho interessante que a forma de Paulo se dirigir a essa igreja, ele dirige de uma forma amorosa, de um pai falando para um filho, ou uma mãe falando para uma filha. Ele não chega, porque normalmente nós temos mania de irmos logo arrebentando com tudo, né? Estou sabendo que vocês estão fazendo isso, aquilo, qual é? O que é que está acontecendo? Não é isso? A gente já vai explodindo tudo. E Paulo não faz isso. Olha só como é que ele faz essa carta. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Ele vai dizer o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele dizia que sempre dava graças a Deus por aquela igreja, por Jesus Cristo. Não era por ele, mas por Jesus Cristo. Jesus dava a ele condições dessa graça. Porque em tudo fostes enriquecido. Aquela igreja era uma igreja rica em tudo, principalmente na área espiritual. Olha o que ele diz mais: enriquecidos nele. Não é enriquecido ali no governo daquela cidade, mas enriquecidos no próprio Senhor Jesus, em toda a palavra. Eles eram ricos da palavra de Deus, ou na palavra de Deus também, e em todo o conhecimento. Eles eram enriquecidos no conhecimento. Irmãos, imagine a potência que era essa igreja na área espiritual, não é? Os cultos lá era reteté puro, não é? Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Aí ele vai dizer, ó, como o testemunho de Cristo, ou seja, quem pregou a palavra, quem ensinou ali, deu testemunho do que Cristo fez, foi confirmado no meio deles, porque houve progresso, houve crescimento. E a igreja estava ali estabelecida, né, para a glória de Deus. De maneira que nenhum dom vos falta. A igreja
não era um membro, os 9 dons. Então era uma igreja que estava pronta para adorar e glorificar o nome do Senhor, porque de nada eles tinham falta. E aí que é o problema, né? Como diz alguém, rico estou e de nada tenho falta. Isso é perigoso, não é? Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles só esperavam? A volta de Jesus. Mas como esperar a volta de Jesus? Aí que era o problema. Eles não estavam observando a palavra para esperar a volta de Jesus, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis, que não haja necessidade de chamar-lhes a atenção, que não haja necessidade de eu puxar a orelha de vocês, que não haja dedo apontando vocês. Vocês precisam ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para a comunhão no Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja tinha que motivos para Paulo louvar essa igreja. Ele tinha motivos. Mas logo quando você vai prosseguir lá a partir do 10, você vai ver que essa igreja tinha uma série de coisas erradas acontecendo. Havia dissensões, né? Uns diziam assim, eu sou de Paulo. O outro, não, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. O outro, não, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Aí Paulo, peraí, que negócio é esse, né? E aí ele vai doutrinar aquela igreja com relação a isso. Nós não vamos entrar, porque precisamos concluir. Aí, nisso, ele louva a igreja. Mas há um momento que ele vai dizer, nisso não vos louvo, que é o versículo de número 17. Olha, nisso daí eu não posso aplaudir vocês. E aí ele vai dizer, 1 Coríntios 11, 17. Nisso, porém, que eu vou dizer-lhes, não vos louvo. Olha, o que eu vou falar para vocês agora, eu não vou louvar vocês. Eu não concordo com vocês. Vocês não estão de conformidade com a palavra de Deus, não é? Então eu não posso bater palma para vocês, não é? E ele diz, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aqui ele quer falar especificamente, já começou a falar lá nos versículos anteriores, sobre a questão da ceia, querendo mostrar a diferença entre a ceia dos demônios com a ceia de Deus. Uma diferença muito grande, né? Eles vieram do mundo acostumados àqueles rituais pagãos, né? Os deuses do Olimpo, né? Porque Corinto era uma igreja grega, né? Então tinha lá os deuses do Olimpo que eles observavam, né? E faziam os seus rituais, os sacrifícios. Mas agora era diferente. Eles não tinham mais nada a ver com aquilo. Então não podia trazer aquelas práticas para a igreja de Cristo, que já havia um memorial estabelecido, não é? Senão para pior, ou seja, eles se ajuntavam. A ideia era celebrar a ceia. Mas esse ajuntamento, que parecia ser uma coisa boa, se tornava a pior coisa que eles queriam fazer. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais
a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então, irmãos, Paulo, ele tem aqui esta situação que ele vai nos chamar a atenção, e é importante nós entendermos que ele está a dizer. Ele diz: há dissensões entre vocês. Vocês se reúnem para a ceia, mas no momento da ceia há dissensão. Não há um entendimento. As pessoas se divergem, são contrárias umas à outra. E o essencial no meio do povo de Deus é a união. E aquilo não estava acontecendo. Então, eles traziam as suas comidas, né, para comer, e a forma de agir é como se fosse para um acampamento, ou se fosse para um retiro. Cada um levava o que era seu, encostava no cantinho ali com a sua família e fazia a festa. Isso não é ceia. Ceia é outro tipo de ceia do Senhor, não. Ceia do Senhor não tem nada a ver com isso. E ele está dizendo: peraí, vocês vêm fazer isso logo aqui? Por que vocês não fazem em casa? Vocês não têm casa? Por que vocês não fazem isso na casa do Senhor? Nas vossas casas? Comam lá, façam o que tiver que fazer lá. Agora, quando vier para cá é diferente. Venha com o coração mudado, venha com o coração diferente, porque aqui é a casa do Senhor. Aqui nós temos que tirar a sandália dos nossos pés para adentrarmos aqui. Aqui nós temos que entrar com santidade, com sinceridade e com seriedade, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Não é um qualquer lugar. Mas para eles não estavam fazendo diferença, né? Então havia dissensões, havia também heresias, ou seja, aquelas práticas mundanas, gregas. Eles queriam transformar aquilo em prática cristã, uma tremenda heresia. Não podia, não é? Faziam do lugar da ceia um acampamento. Cada um trazia o seu próprio alimento. E desprezavam a igreja de Deus, achando que fosse qualquer coisa. Então Paulo chama a atenção deles que santa ceia não é isso. Não é o que nós pensamos, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. E aí ele vai passar para a igreja e voltar a falar o que de fato é a Santa Ceia, o que é que nós fazemos aqui no primeiro domingo e na terceira terça-feira. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, não é? Que também vos ensinei, porque eu recebi o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Paulo já havia anteriormente, irmãos, ensinado à igreja de Coríntios o que é ceia do Senhor. Ele não esqueceu de fazer isso. Tanto é que ele está dizendo: o que eu recebi do Senhor, eu falei com vocês, que eu não estava instituindo um ritual novo, que veio da minha cabeça agir assim, não. O que eu passei para vocês é o que eu recebi do Senhor. Como eu recebi do Senhor, do mesmo jeito que eu recebi, eu ensinei a vocês. Agora, por que está tudo diferente? Por que está tudo mudado? Não havia razão disso, né? Ele havia usado a forma correta, mas a igreja deturpou o ensinamento, e por isso ele passava a trazer à memória deles o verdadeiro propósito da ceia do Senhor. Então ele vai dizer aqui, irmãos, quais são esses propósitos da ceia do Senhor. Aliás, está no texto, a gente só fez extrair do texto. O primeiro propósito: relembrar que em meio à comunhão não há lugar para traidor. É uma comunhão de irmãos,
Aqui não tem lugar para traidor. Aqui todos têm que estarmos unidos, unânimes. Mas por que isso? Porque ele começa a dizer, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não foi uma noite qualquer, foi uma noite especial, uma noite marcante, na noite em que foi traído. E quem traiu Jesus não foi Pedro, não foi João. Quem traiu Jesus foi Judas. E Judas era da família de Jesus. Por que isso, pastor? Porque Judas era da tribo de Judá, a mesma tribo de Jesus. Era o único, lá era Jesus e Judas que eram da tribo de Judá. Quem trai não é inimigo, você já sabe que é inimigo. Quem trai é amigo. Judas tinha um conceito, era o tesoureiro, era alguém importante. Tanto é que ele vai tratar dos negócios lá com o sumo sacerdote. Sabia falar, sabia, agir. E ele vai trair Jesus. Ele vai trair Jesus. Segundo, relembra que somente Jesus Cristo teve seu corpo partido para o alimento, para alimentar a nossa alma faminta. Jesus, num determinado momento da ceia, diz para ele, olha, o que você tem que fazer, faça agora. Chegou o momento, vai lá e faz o que você tem que fazer. E ele sai da ceia, Depois, o interessante é que Jesus fez tudo com ele. Sentou, recebeu o ósculo santos, Jesus lavou os pés de Judas, enxugou. E depois de pé lavado do ósculo santo, o temor não estava no coração dele. Então ele não tinha mais lugar ali. E ele sai para trair Jesus. Aí Jesus vai instituir agora a ceia. E ele vai pegar o pão, que aqui a pouco está aqui, estará sendo partido. E Paulo vai dizer que ele disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Nenhuma outra religião, o seu líder maior, coloca o seu corpo em exposição. Aonde Buda partiu o seu corpo? Aonde Maomé partiu o seu corpo? Ninguém fez isso. Eles não tinham condições disso. E Jesus está dizendo, olha, o que vocês vão comer agora é o meu corpo. Esse pão simboliza, era um simbolismo, porque nós não somos canibais. Nós não comemos carne humana. Não foi isso que ele estava dizendo. Ele estava simbolizando que assim como os filhos de Israel comeram o maná no deserto, lembra que ele vai dizer isso lá nos evangelhos? Ele é esse pão vivo que desceu do céu. Esse pão não veio de qualquer lugar. Esse é o pão vivo. O único pão que é vivo é Jesus Cristo, que desceu do céu. Então é este pão que é partido. E simboliza o corpo de Jesus. Porque o maná é que sustentou o povo no deserto. Quem nos sustenta na nossa caminhada espiritual é a ceia do Senhor. Então nós não podemos abrir mão dela. E nós precisamos incentivar os nossos irmãos a virem à ceia do Senhor. É importante, irmãos, estarmos na ceia do Senhor. Venha participar da ceia. E outra coisa, irmão, se tem alguém doente, se tem alguém impossibilitado de vir à igreja, traga para nós, aqui para os pastores, o nome, porque o pastor Severino Trajano é responsável por essa área da ceia. Ele ou alguém vai levar a ceia até essas pessoas. Eles não podem ficar. Tem gente que fica 2, 3, 4 meses sem ceia. Isso é inadmissível. É como se eles estivessem fora de comunhão. A comunhão é importante. Nós temos que preservar essa comunhão, porque a ceia, o pão é alimento, é um alimento para a nossa alma que está sempre faminta, Continuando. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei
fazer isso todas as vezes, não é uma ou duas, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ao partir o pão, pensando em Jesus, relembrando Jesus, os seus feitos, a sua vinda, não é? O seu ministério, a sua morte, ressurreição, e aguardando a promessa, até que ele venha, não é? É essa a intenção. Então, em terceiro lugar, relembrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando Hebreus fala isso, está se lembrando daquele sangue que no dia do Yom Kippur era apresentado pelo sumo sacerdote, daquele animal escolhido, para levar o pecado do povo. E Jesus veio para substituir aquele animal. Só que aquele animal, todo ano tinha que fazer o mesmo ritual. Ele tinha tempo de validade, né? Chegava no final do ano, acabou o tempo de validade, aí tinha que fazer outro. Mas Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem defeito, oh, louvado seja o nome do Senhor, que foi atestado, porque o animal, para ser sacrificado, ele passava por uma inspeção. Teve um período que eles colocavam lá, e Deus se irou muito com isso, animal cego, de perna quebrada. Deus não aceita isso. O animal estabelecido por Moisés tinha que ser perfeito. Então o sumo sacerdote vasculhava aquele animal, passava por uma revista muito séria, e se ele tivesse realmente perfeito, era sacrificado. Jesus foi de igual modo, passado por uma inspeção. Ele passou pela inspeção do Sinédrio, ele passou pela inspeção do sumo sacerdote, ele passou pela inspeção do próprio Pilatos. E ele está pronto? Claro que está. Não vimos crime algum. Não há nada que desabone a conduta dele. Ele é limpo, ele é puro, ele é sincero. Ele pode ser o nosso Cordeiro, ele pode ser imolado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória, porque o seu Cristo, oh aleluia, não tem pecado, o seu Cristo não tem defeito, o seu Cristo não errou, oh aleluia. O nosso Cristo é maravilhoso, oh aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o derramamento de sangue, aí Jesus teve que derramar seu sangue. Jesus, se morresse enforcado ou envenenado, né, podia ressuscitar no terceiro dia de igual modo, mas não teria derramado sangue. E sem derramamento de sangue, né, a ressurreição é para a nossa justificação, mas o sangue é para a nossa redenção. Nós estávamos justos. Como é que vai justificar alguém que não está redimido, né? Então ambas as coisas tinham que acontecer. Por isso, né, o sangue jorrou, a lança acertou, o sangue desceu, e por esse sangue nós fomos comprados, e por esse sangue nós fomos purificados. Oh glória, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Até que venha. A ceia tem também um propósito: anunciar a morte do Senhor, até que venha. Só que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não deixe ele no túmulo. O túmulo tem que estar vazio. Jesus não está no túmulo, Jesus não está na cruz. Jesus agora está sentado à destra do teu Pai, intercedendo por mim e por você. Oh aleluia, aguardando o momento de vir buscar a sua igreja amada. Aí enquanto nós estamos nesses embates dos dia a dia, na ceia está dizendo: não desanime, não se desespere, ele virá. Ele virá. E a igreja primitiva terminava os cultos dizendo o quê?
Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aguardando a bem-aventurada volta de Jesus. Acontecerá, irmão? Você tem dúvida disso? Passa céus, passa terra, mas a palavra dele não passa. Da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. Como é que ele vai voltar? Agora ele não vai precisar de Maria. Agora ele não precisará nascer como uma criança, não. Essa fase já passou. Ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Vai haver um replay. Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Estão olhando ele subir? Olha, desse mesmo jeitinho que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Uramacachure mandarabachai. Uramahacharabacara machuriandarabachai. Recha carabalaiole manahai. Ele vai descer, oh aleluia. E aí já é a segunda fase. O que eles vão ver é a segunda fase. A primeira só a igreja, né? Quando ele voltar, ele volta primeiro para buscar a igreja. Mas na segunda fase, os judeus em aperto estarão olhando para o céu. Do mesmo jeito que ele veio, ele está descendo. Pisará ali naquele local, no Monte das Oliveiras. O monte se fenderá e abrirá uma passagem para que os judeus que naquele momento estarão em guerra, passando uma situação difícil, possa sair e se esconder até que Jesus vença aqueles inimigos dos judeus e comece então um maravilhoso milênio para todos, não é? Mas vamos em frente. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quinto lugar, relembrar, irmão, a ceia relembra que é um julgamento. Estamos aqui, estamos sendo pesados na balança, é ceia. Viemos para cá. Qual era o dever de casa? Né? A gente já fez, fomos para o espelho, penteamos o nosso cabelo, acertamos a gravata, as irmãs também, tudo diante do espelho, preocupado com o físico e com o espiritual. Você se examinou? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E examinar não é a função do pastor. Eu não posso dizer, você não pode tomar ceia. Você pode. Você não pode, você pode. Não, não é minha função essa. Ou de nenhum de nós aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem espelho. Quem vai te dizer, qual é o teu espelho? Está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Olha aqui. E veja se vocês têm condições de participar da ceia. Oracabachuriandarabaxaia comirahá. Oh, aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Você examinou, entende que está tudo bem? Então participa. Eu sei que está tudo errado comigo. Às vezes tem pessoas, né? Hoje está acontecendo muito. Pessoas que têm amante, que saem do motel, vêm para a igreja, é dia de ceia. Deve, não paga, brigou com a mulher, bateu na mulher, pedófilo, né? Feiticeiro, uma série de coisas. Mas quando chega aqui, é ceia do Senhor. Passa o cálice, o pão, pega. Passa o cálice, ele sabe que está errado.
Pode ser pastor, pode ser pregador, pode ser quem for, de oração, mas está errado. Então não pode participar, ele sabe que está errado. Ele sabe que isso está dito aqui, que quem está desse jeito não pode participar da ceia. Mas aí quer esconder. Se eu não pegar o pão, vão olhar, vão descobrir logo. Fulano está em pecado. Então, para que não descubra que eu estou em pecado. Mas será que Deus não sabe? Será que Deus não está vendo? É claro que Ele sabe e Ele está vendo. E Ele está dando a chance de nós nos consertarmos. Por isso que Ele diz, olha, você já viu que está errado. Tem um caminho. Tem um caminho. E esse caminho tem um nome. Se chama arrependimento. Entre por ele. E você vai alcançar misericórdia. Depende de você. Depende de nós. Mas a gente quer manter as aparências do mal. O resultado, condenação. Por causa disso, há entre nós muitos fracos e doentes. Fracos e doentes espiritualmente e fisicamente. Porque não está levando, não está discernindo o corpo do Senhor. Não está levando a sério. Se você não estiver em condição, o pão e o suco de uva que representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, não vai fazer bem para você. Tem contraindicação. Você não pode participar, porque vai te fazer mal, né? Você vai ficar fraco, você vai ficar doente, você vai ficar dormindo espiritualmente ou fisicamente, né? Chega na igreja, está lá sonolento o tempo todo, né? É alguma coisa errada, né? E aí diz Jesus, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisa eu julgar os irmãos, não precisa eu estar aqui apontando pecado de A, B ou C, não fomos chamados para isso. Mas se você parar e olhar no espelho, você vai ver. Aí se você mesmo se julgar, não vai ser julgado. Ih, meu Deus do céu, eu fiz o que eu não devia. Falei daquela irmã, vou lá pedir perdão a ela, né? E briguei com a minha esposa. Não, peraí, deixa eu me acertar com ela. E vem para a ceia, né? Se acerta. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por outros. Nos corrigiríamos pela palavra e participaríamos da ceia e seria uma bênção, né? Então, lembrar a cada indivíduo que precisa fazer um exame de consciência para saber se está em condições de participar da ceia por causa do julgamento e para que não sejamos condenados, né? Não há mais condenação. Vimos, olhamos. Enquanto isso, vai se examinando aí, vai pensando. Se tem alguma coisa que você veio à memória, peça perdão a Deus aí, né? E participe da ceia. Irmã Vânia já vem chegando. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelo outro. A sétima lembrança dele é que nós somos um corpo bem ligado, unidos. E com um corpo bem ligado, um corpo bem unido, nós não podemos estarmos separados um do outro. Outrora, a ceia na Assembleia de Deus, as coisas eram mais difíceis. Por quê? Nós tínhamos um copão grande, né? E botava o suco de uva aqui e saía distribuindo, todo mundo ia, o diácono vinha com outro paninho, limpava, dava uma golada, dava outra. Tinha uns que aproveitavam, né? Davam algum golão. Entendeu? E assim era. Mas não era higiênico, irmãos. E não era o que a Bíblia ensinava. Esperai um pelos outros. É por isso que o pão é distribuído, você espera a ordem daqui. O cálice é distribuído, espera a ordem daqui, para que todos, ao mesmo tempo, participamos da ceia.
Isso fala de quê, irmãos? De unidade. A igreja é una, precisa estar unida em tudo enquanto ela faz. E a ceia nos traz tudo isso. Ou seja, não é uma rotina quando muitos pensam, né? É algo mais do que a rotina, né? Nós paramos por aqui.